Agora, o que me chamou a atenção, eu disse ontem aqui, é do caso desse rapaz aqui, ó. Coloca ele no ar aí. Um jovem foi encontrado em um riacho naquela localidade. Como é que estão as investigações desse caso? Veja, a equipe teve no local também as informações iniciais de que ele era usuário de droga, né? Tinha informações de que ele foi para aquele lugar ali, aquele local era um local onde ele frequentemente usava bastante droga. Ele vinha numa crescente de uso de droga alta, né, segundo relatos familiares. E as informações iniciais ali é que não há lesões e nem indícios de morte violenta. Então, a gente vem ouvindo algumas pessoas, né, e tentando identificar qual foi o real motivo da morte dele. Aguardamos ainda a conclusão de exames complementares para saber a real causa da morte, se é uma situação de afogamento, né, ou se é alguma situação que possa envolver algum crime, como um tipo de homicídio ou algum crime violento. A possibilidade de ele ser usuário, mas era um trabalhador, né? E, claro, a Polícia Civil faz o trabalho de investigação da mesma maneira se fosse um outro tipo de homicídio. Isso. Na verdade, as informações que nós temos é que esse rapaz ele não tinha inimizades e não tinha nenhum motivo aparente de ter sido vítima de um crime violento. E como também não havia marcas corporais ali que indicassem uma situação de homicídio, a gente vem tratando a priori como uma situação de morte a apurar, né? Mas, como eu falei, a gente aguarda exames complementares ainda do IML, né? Para que a gente possa estabelecer a causa da morte. Alguns exames foram encaminhados para Curitiba, né? Para que a gente possa também, por exemplo, estabelecer se foi uma situação de afogamento, se foi uma situação até de asfixia, algum tipo de material biológico dele que possa ser encontrado ali, para que possamos, após essa perícia, né, minuciosa do IML, tomar uma decisão no referente se trata de um crime de homicídio ou se trata de uma situação aí, como eu disse, de morte decorrente de morte natural. O que eu quero dizer é o seguinte, quero me desculpar aqui com a família desse jovem aqui, porque realmente eu não sabia detalhes, porque agora que eu comecei a fazer matéria, né? Então, de repente, a gente comete algum erro. Eu disse ontem que seria a morte deste rapaz, da outra matéria, o segundo homicídio na cidade de Ibiporã. Agora, pelas informações que o delegado de polícia, Dr. Vitor Dutra, repassou para a gente, esse menino não foi morto. A grande possibilidade dele ter morrido afogado é muito grande. Eu vou explicar por quê. Esse menino, felizmente era um trabalhador, certo? Ele trabalhava. Só que, infelizmente, ele era usuário de drogas. Então, ele era doente. Aqui eu não vou criticar um usuário de drogas. Quem sou eu para fazer isso? Não vou fazer isso. Mas ele era usuário de drogas. E as informações dão conta extraoficial que naquela noite ele acabou utilizando de muita droga. E naquele local, porque existe indícios que no local próximo aonde ele foi encontrado, alguns jovens se encontram para realmente fazer o uso de drogas. E existe uma grande possibilidade dele ter escorregado e caído. Pode ter desmaiado, por consequência, morrido afogado. Tá? Ele pode ter sido morto, aliás, ele não foi morto, ele morreu afogado por grande quantidade do uso de drogas. Então, esta é a informação que a polícia está investigando, tá? Então, não é homicídio. Pelo que eu conversei com os outros policiais que estiveram no local também, o corpo foi encontrado com um pequeno problema aqui na cabeça. Mas a gente não sabe o que realmente aconteceu. Então as investigações vão ser feitas. Se você, de repente, estava com esse jovem na noite em que ele caiu lá, entre em contato com a polícia. Converse com o delegado, fala, delegado, eu também, de repente, sou usuário de drogas, ou sou amigo desse menino, né?
E eu quero esclarecer que ele não morreu, ninguém matou ele não. Ele escorregou lá e caiu.